a Deus. Graça e paz, igreja. Estou muito feliz de estar aqui. Eu vim para adorar. Já pude sentir a presença de Deus. O Senhor já falou comigo. E como é bom estar na casa do Senhor. Que maravilha. Quero agradecer a Deus pelo convite. Não conheço muito o irmão Pedro. Ele é diácono, né? A sua esposa. Não tenho... Quem vai falar aqui é a palavra de Deus. Eu conheci ele ali numa construção que está tendo no fundo ali do meu estabelecimento onde eu trabalho. E ele fez o convite. Eu estou aqui debaixo da bênção dos meus pastores. Hoje tem culto lá na nossa sede. Está comigo aqui a irmã Benê, que é intercessora da nossa igreja. É a mãe do Evandro. A Caroline, mulheres de Deus. E eu louvo a Deus por estar aqui nessa noite, na casa do Senhor Jesus, onde Ele ordena bênção e vitória para o seu povo. Eu estou aqui com muito temor, com muita responsabilidade, porque vocês são ovelhas do Senhor. É o término de uma campanha. Deus, Ele faz como Ele quer. Eu creio que o Senhor, quem está aqui já desde o começo, das primeiras segunda-feira, creio que Deus já falou e hoje não vai ser diferente. Porque quem fala, cala-se a mulher e fale-se o Espírito Santo de Deus. Igreja, eu vivo para adorar o Senhor. Eu quero gastar o resto dos meus dias. Irmã Rose, eu posso chamar assim. Irmão Pedro, igreja amada, eu quero gastar o resto dos meus dias para servi-lo, para adorar o nosso Deus. Porque diante de um testemunho desse, de uma fé de um homem, porque os homens têm medo, né? De injeção, de cirurgia. Eu também, nessa hora, eu me sinto como um homem, que eu tenho medo de injeção, às vezes passo até vergonha na hora de tomar uma injeção na farmácia. Mas diante de uma fé, diante de um operar de Deus, pela fé do homem de Deus, falar para o médico e dizer, espera só mais um pouquinho. Aleluia. Aleluia. Com certeza, as experiências que eu e vocês têm, aleluia, nós temos mexido com o coração de Deus. E eu louvo a Deus mais uma vez pelo privilégio. Obrigado, igreja, por confiar sem vocês me conhecerem. Sem vocês saberem da minha vida. O Evandro sabe. Eu amo a vida desse jovem. A vida da sua mãe. Temos uma história. Quando eu recebi o convite, que logo depois de uns 10 dias, eu já fiquei sabendo que era a igreja. O meu coração, a igreja que o Evandro está congregando. Meu coração, porque ele é um filho, de espiritual. Ele é um filho de oração, que eu amo em oração. E eu estou muito feliz, muito grata a Deus. Pelo privilégio de estar aqui nessa noite, louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia. Aleluia. Abrimos a nossa Bíblia na palavra do Senhor. Jeremias. Aleluia. Também estou aqui como Jeremias. Como menina que não sabe falar. Mas quem fala, se for fala minha, não vai ter nenhuma semente. Mas a palavra de Deus, ela tem a direção certa. A profecia desta noite, aleluia, que está em Jeremias 29, aleluia, que diz assim, capítulo 29, verso 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Pode ser que na versão de vocês esteja, pouquíssimas coisas diferentes. Mas eu, quando recebi o convite, corri para os pés do Espírito Santo e dizendo, Senhor, eu não nego um convite. Mesmo tendo hoje culto na nossa igreja, falei, pastora, eu recebi um convite, eu já aceitei, estou te comunicando, porque eu não nego de falar do amor de Deus. Aleluia. E quando eu já fui para
Jesus, revela esta palavra. Revela para mim, Senhor, passar para o teu povo. Porque vocês não são um povo qualquer. Vocês são um povo escolhido do Senhor. Mas nessa noite não vai ser diferente. Tem um alimento, tem um pão para mim, tem uma água do céu, tem um pão para o meu e para o teu sustento nessa noite. Nós vamos sair daqui alimentado, aleluia, pela palavra que nos sustenta nos dias maus. Está chegando aí o carnaval. O povo está dizendo, as notícias estão dizendo que vai chegar coisas ruins, mas eu e você, que estamos debaixo das mãos do Senhor, quando Jesus voltar, Ele não vai querer, Jesus não vai voltar para encontrar uma igreja frouxa, uma igreja medrosa. Diga os covardes que voltem. Quando Jesus voltar para nos buscar, que está próximo, aleluia, Ele quer ver eu e você guerreando. Ele quer ver eu e vocês que estamos aqui nessa noite de prontidão, como soldados guerreiros, guerreando, ganhando almas para o Senhor. Então, igreja, diga o que disser, fale o que falar, que vai acontecer amanhã, antes ou depois, aleluia, dessa festa aí que está chegando, aí que o povo já está, aí tudo se preparando. Nós estamos aqui nessa noite, nos preparando como soldados de Deus, aleluia, em oração, para guardar a nossa casa, o sangue do nosso sangue, para livrar de todo vírus, para livrar de todo mal. Aleluia. Há uma promessa, aleluia, de encontrá-lo. Tema, buscar esta promessa que está em Jeremias 13. Quando me buscar, me acharás. Quando me buscar de todo o coração. A busca por Deus é uma jornada de uma descoberta espiritual que todo cristão deve compreender. É uma busca diária. A busca por Deus, queridos, irmãos amados, é uma busca de todos os dias, só por hoje. Amanhã de novo, aleluia, de manhã, de tarde de novo, de noite de novo, de madrugada de novo, aleluia. Deus, Ele promete que aqueles que os busquem de todo o coração encontrarão. Então não é, eu vim hoje buscar aqui no Senhor 1 hora, 2 horas, na presença, no altar do Senhor. É todos os dias, é uma busca diária, queridos. Nós devemos ter isso na nossa mente e no nosso coração. Deus promete que aqueles que buscar de todo coração encontrarão. Amém, queridos? Mas nós estamos, como igreja do Senhor, nós precisamos despertar, porque nós, como Deus falou que é uma promessa, mas muitas vezes nós ficamos distraídos por preocupações mundanas, acabamos perdendo a vista e o nosso objetivo principal, que é buscar o Senhor de todo o coração. A igreja do Senhor, a palavra primeiro cortou para mim, e hoje eu estou passando para vocês a revelação, porque Deus dá revelação para o pastor de um jeito, para o diácono, para o presbítero, para o adolescente. Deus, Ele se revela de multiformas para cada um que busca, que ler a sua palavra. Mas nós estamos, é a igreja do Senhor, não é para quem ficou em casa, é para mim e para vocês que estamos aqui. Nós estamos dispersos e nós precisamos despertar, amados. Nós precisamos ter um choque de realidade. Sabe quando você leva uma queda, que você machuca e ali não age do calor, você não sente, só depois que dói? Muitas vezes a igreja do Senhor se encontra desse jeito. Há um despertar nessa noite para o meu espírito, para o teu espírito, sobre o Espírito Santo de Deus. Nós não vamos sair daqui da mesma maneira, terminar 4 semanas de clamor, de oração, de revelação, de palavra do Senhor, para que nós possamos ficar da mesma maneira. Impossível. Eu e você vamos sair daqui revigorado, crendo. Eu sinto a presença de Deus neste lugar, igreja. Eu sinto a presença do nosso Senhor no nosso meio. O Rabone está na casa. Ele te visita, Ele me visita. Visita o teu espírito, o teu coração. Aleluia. Ele quer que eu e você, em nome de Jesus, desperte nessa noite. Nessa mensagem, Jesus está falando contigo, está falando comigo, da promessa de encontrá-lo. Porque nós ficamos 20 anos, 25 anos, eu estou na igreja. Um dia um pastor amigo meu, cortando o cabelo dele, sou cabeleireira, viu, igreja? Sou cabeleireira há 40 anos. E um dia cortava o cabelo de um pastor que eu cuidava de amor com ele e a família dele. E ele disse assim para mim assim, querida, conversando com ele, ele falou assim,
Minha irmã, quando você tiver um verdadeiro encontro com Deus, aí você vai entender o que eu estou falando. Quando ele foi embora, dentro de mim, dentro do meu eu, do orgulho maldito, do eu da mulher, eu disse assim, no meu pensamento, só porque ele é pastor, ele acha que sabe mais do que eu? Eu já tive um encontro com Deus. Eu não tinha tido ainda um encontro com Deus. Sabe quando é que a gente tem um encontro de verdade com Deus? É na dor. Nós temos um encontro de verdade com Deus. É na hora de faltar 10 minutos para descer para a cirurgia. Com medo dali, você clama de verdade. E move o coração de Deus. E Deus faz a pedra descer. Aleluia. E você conta para edificar a vida da igreja. É nesse momento, igreja. E depois, hoje, eu lembro desse episódio. E eu disse um dia, Senhor, pega o meu orgulho, Senhor. Eu fiz uma oração, pega o meu eu, o meu orgulho, Senhor. E eu quero dar descarga hoje. Eu quero que desça de ralo abaixo. Eu não vou chegar a lugar nenhum, Senhor, achando com o meu eu, achando que eu já tive. Aí Deus começou a me dar experiência. Aí o Senhor Jesus começou a me dar experiência. E eu comecei a ser encontrada de Deus. Porque não adianta a gente vir na igreja todos os dias. Se eu quiser ir na igreja todos os dias, na minha igreja tem todos os dias, tem na sede, tem na congregação, tem na esquina de casa, mas se eu não, isso não resolve, isso não muda, isso não faz aquilo que Deus está falando para mim e para você. Por que é que nós devemos buscar a Deus? Aleluia. O irmão disse aqui, aleluia, João 3,16. É para isso. Nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar, amados, pela nossa salvação. Não é por conta de carro, de casa, de amor, de paixão, de olerite. Tudo isso, aleluia, Deus já deu para nós. As promessas de Deus, o Senhor já deu para mim e para a igreja do Senhor. Então, em João 3,16, Deus disse, por que nós devemos buscar a Deus? Por causa de ser grato pela nossa salvação, pelo que Cristo fez, aleluia, que amou, aleluia, a mim e a você de uma tal maneira, de uma forma tão maravilhosa, que deu o único filho dele, para que eu e você estivesse aqui hoje, salvo, guardado, livre em Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Provérbios, aleluia, Provérbios 3, do 5 ao 6, aleluia, diz assim, que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e de boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie em seus próprios entendimentos. Por isso que nós devemos buscar a Deus, para a gente buscar a orientação divina, para a gente não se apoiar em orientação humana, para a gente não buscar, não confiar em príncipe, mas para a gente confiar no Senhor. Está em Provérbios 3, do 5 ao 6. Por que eu e você deve buscar a Deus? Para ter orientação divina, para ter uma vida diferente. Aleluia. Por que nós devemos buscar a Deus? Para experimentar a paz interior, que está lá em Filipenses 4, do 6 ao 7. A paz que excede todas as guerras, todo o entendimento. Porque a pessoa que foi achado de Deus, foi achado sobre o coração de Deus. Aleluia. Vem a notícia. Hoje, 7 horas da manhã, tinha 4 na minha porta. Honra e glória do Senhor Jesus. Tinha 4 meninas na minha porta, porque recebi um diagnóstico ontem, de um suposto câncer, de um tumor. E eu deixei elas entrar, orei com elas. Não profetiza a nossa fé, mas é isso que aqui todos nós somos salvos. Ali, eram 3 meninas, era de terreiro. E uma irmã que eu oro com ela disse, amiga, ore por ela, ela está em desespero. Quando nós recebemos uma notícia que ficamos, por isso que nós devemos ser achados, buscar a Deus de todo o coração. Falei para ela, querida, sente as 4 aqui. Botei o meu banquinho de plástico e disse assim, quem recebeu o diagnóstico? Olhando já para a cara da que tinha recebido. Ela disse, com lágrima, foi eu. Eu falei assim para ela, assim, você tem uma escolha. Passar sozinha ou passar com Cristo? O dia mau chegou, né, filha? O dia mau também um dia chegou na minha casa. Aleluia. Mas eu já estava, aleluia, sendo achada de Cristo. Eu já estava, porque você passa, as pessoas falam assim, eu vim te dar conforto. E você que dá conforto para eles.
Porque você sabe que você crê. Aleluia. Por que devemos buscar a Deus? 1 Pedro 1, 15 e 16. Para crescer em santidade. Aleluia. Nós devemos buscar a Deus, em nome de Jesus, igreja do Senhor, para crescer em santidade. Não é, aleluia, não é roupa. É 1 Pedro, aleluia, 15, 16, diz assim. Mas assim como o santo, aquele que os chamou, seja santo vocês também, em tudo que vocês fizerem. Pois está em Cristo, seja santo, porque eu também sou santo. Aleluia. Não é roupa, não é cabelo grande. Aleluia. Não é nada disso. Não é uma boa eloquência. Não é quem louva bem. Não é quem ministra bem. Aleluia. Mas é quem foi achado de Deus. Quem foi achado, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aqui vai falar de Davi, aqui vai falar de Daniel, aqui vai falar de Paulo, homens segundo o coração de Deus, homem que buscaram a Deus, aleluia, glória a Deus, mas santidade, aleluia, está quem verdadeiramente vive no caráter de Cristo, está em quem verdadeiramente renuncia, e vale a pena, vale muito a pena, queridos, porque daí, aqui como podemos buscar a Deus? Através da oração, igreja, através de orar. O povo de hoje em dia não quer mais orar, não querem, aleluia. Eu venho, igreja, 25 anos servindo a Cristo, eu fazia campanha com as irmãs da Deus Amor, amo, aleluia. Me chame para orar. Aleluia. Oro sentada. Uma pastora estava lembrando ontem que a primeira vez que ela foi no monte comigo, ela ficou escandalizada comigo. Porque eu levei a minha manta, coloquei lá, me fiz um canudinho, me enrolei. E ela falou, que negócio é esse? Vem num monte para ficar deitada. Meu coração estava de pé. Falei, amado, o meu coração estava de pé. Aleluia. Mas a minha carne estava cansada. Mas eu não neguei. Aleluia, não porque eu sou boa. Talvez de todos vocês que estão aqui, eu seja a pior de todas. Mas por quê? Porque o Senhor conhece, o Senhor recebe, aleluia, o teu coração, o meu coração, quando nós somos como criança, quando a gente vai fazer para se aparecer para o homem, Deus fala, não estou nem aí, nem olho para isso, se é de pé, se é sentado, se é de joelho, se é correndo, se é deitado, se é lavando louça, se é tomando banho, aleluia, Deus, Ele vê a intenção, a intensidade do seu coração. Buscar a Deus, em Mateus 6,6, vai falar, através do estudo da Bíblia, que está em Timóteo 3, do 1 ao 17, através da adoração. Aleluia. Não fique perto de gente murmurador. Busque a Deus, aleluia, através da adoração. Como que você pode adorar a Deus? Não é só louvando, mas você pode adorar a Deus sendo sincero, não se sentando na mesa dos escarnecedores, falando do amor de Deus, buscando o Senhor de todo o seu coração. Hebreus 10, 24, 5, através da comunhão com os outros, com o cristão, que é difícil, né, queridos? É difícil, aleluia, como eu posso buscar a Deus? Através da comunhão com o meu irmão, aleluia, que é muito difícil. Aleluia, hoje, sempre foi difícil, mas você pode buscar a Deus, suportando. A palavra de Deus diz assim, quando fulano está assim, então ele está fraco. Então você ora, porque amanhã pode ser que eu esteja fraca e vocês orem por mim. Essa é uma maneira de buscar a Deus. Aleluia, exemplo bíblico de buscar a Deus. Davi, no Salmo 63, do 1 ao 8, eu quero ler, aleluia, este Salmo. Que diz assim, Davi enquanto estava no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti. Na terra seca, exausta de sem água. Quero contemplar-Te no santuário, avistar o Teu poder em Tua glória. O Teu amor é melhor que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, eu te bendirei. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita quando o teu rico banquete com lábios jubilosos em minha boca te louvará. Aleluia. Isso foi Davi.
Um exemplo de homens da Bíblia, aleluia, que nos ensina como buscar a Deus. Daniel 6:10, aleluia, quando ele recebeu o decreto, que ele já era um homem de oração. Aleluia. Nós temos que ficar na oração, igreja. A busca de Deus na oração. Porque quando o dia mal chegar, igual chegou para aquela moça que teve no meu sofá hoje. Aleluia, ela não sabia o que fazer, ela foi procurar a crente. Quando o dia mal chegar, o teu vizinho quer dar umbanda, quer dar macumba, quer disso, quer daquilo, ele vai buscar porque ele vai saber. Ali tem um casal que ora. Ali tem um casal que sai com a Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja 3 vezes por semana. Ali tem um colega de trabalho que não se senta na mesa conosco, que faz a diferença. Ali tem, eles sabem onde buscar. Eles não foram buscar nas coisas dos deuses que eles servem. Eles foram buscar ali onde sabia, né, que a outra disse: amiga, ore pela minha cabeleireira. Então, igreja, Daniel, quando ele recebeu aquele decreto, aleluia, ele já estava apto a orar. E nós temos, uma vez passei por uma situação que eu fiquei durante um ano eu fui um culto só. E eu dizia, eu estou morrendo. Meu marido estava internado, 6 cirurgias, e eu morei mais no regional do que em casa. E durante uma saída dele para a casa de alta, nós fomos no culto, mas ele não aguentou ficar, que já estava muito magrinho. E minhas amigas diziam assim para mim, não precisa. Fica em paz, você tem reserva com Deus. Agora é a hora de nós segurar nas suas mãos e orar ao Senhor. Busque incessantemente. Busque sem medo. Busque com toda a sua força. Busque a Deus de todo o seu coração, que você vai se achar. Quando você estiver na dor, quando você estiver desesperado, você tem reserva com Deus. Daniel, ele disse, o decreto veio, mas ele não teve medo. Aleluia. Ele sabia que ele ia para a cova dos leões, mas ele tinha contexto com Deus. Por quê? Porque ele tinha, aleluia, um contexto com Deus. E as recompensas de buscar a Deus. A hora voa, igreja, misericórdia. As recompensas de buscar a Deus. Se aproximar do Criador. Todos os dias. Isso é uma recompensa. A paz que excede todo entendimento, que eu já falei. A sabedoria também, que eu já falei, para tomar decisões. Buscar a Deus é uma jornada que exige esforço, dedicação, mas a recompensa é inestimável. Já estou terminando, queridos. Buscar a Deus é uma jornada que existe dedicação, mas a recompensa. Aleluia. Porque Deus promete que aqueles que buscar de todo o coração encontrarão. Se você ainda não começou essa busca, comece hoje. Faça uma reflexão no seu coração. Faça como criança. Pede para o Espírito Santo examine hoje, nessa noite. E comece hoje a buscar a Deus de todo o coração. Diferente de tudo que você já viveu. Para você ter essa experiência de ser achado por Deus. Aleluia. E se você já busca, se você já achou, continue perseverando, igreja. Confie nas promessas, porque você a encontrará. Que nós possamos fazer da busca por Deus um hábito diário. Experimentar a alegria na plenitude. Que só Ele, que só Deus pode oferecer. Que só o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele pode oferecer para mim e para você. Não é seu pai, não é sua mãe. Não é dinheiro, como eu já falei. Não é. Aleluia. Buscar a Deus em oração, em leitura, em jejum, em comunhão, como eu já falei. Buscar a Deus, aleluia, em todo o tempo, a tempo e fora de tempo. Busque o Senhor e seja achado do Senhor, para a glória dEle. Amém, queridos? Faça uma reflexão no seu coração e comece a buscar Deus, que Ele vai dar a direção. Comece a buscar o Senhor Jesus Cristo de uma maneira, no primeiro amor, como se você tivesse
encontrasse Ele hoje. Não sei quantos anos, faz 25 anos que eu sirvo ao Senhor. Comece a buscar o Senhor de uma maneira como se fosse a primeira vez. Como se fosse o primeiro amor, como que você nunca tivesse. Zere tudo e comece a buscar ao Senhor nessa noite. De uma maneira diferente. Com um sentimento puro. E o Senhor, Ele é a direção dessa igreja. Queridos, que você possa nessa noite sair daqui refletindo. Quando você voltar para os seus lares, diante do Espírito Santo de Deus, que é o nosso espelho, que é o nosso reflexo. Nós não podemos, 4 semanas, eu não estava aqui nas 3, mas eu estou hoje aqui recebendo a minha vitória. Eu estou hoje aqui fazendo uma reflexão, junto com a igreja, que eu preciso melhorar, que eu preciso me achar mais do Senhor, que eu preciso buscar ser achada de Deus, todos os dias até que Ele volte para nos buscar. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a vida de vocês poderosamente. Essa é a mensagem. Não sou pregadora, mas sou mensageira. Essa é a mensagem de Deus para o meu e para o seu coração. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a vida dos pastores, do corpo de obreiro, da amada igreja que está aqui nessa noite. Que a semente seja frutífera no coração de cada um nessa noite. Eu ricamente agradeço do fundo do coração a família do meu irmão Pedro e da nossa irmã Rose. Estou na liberdade de chamar assim, porque eu sou ruim de guardar nome, igreja. Deus possa abençoar ricamente, viu? Obrigada do fundo do coração. Deus abençoe.